Bom dia, pessoal. Meu nome é Jackson Fonseca, advogado, especialista em processo civil. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Está chegando as férias escolares do seu filho, da sua filha. Importante a gente saber se, afinal, com o avanço da pandemia, é possível você, mãe, negar o direito do seu filho de conviver um período das férias com o pai? Vamos falar sobre isso. Antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos que toda semana eu posto. E também, se for possível, também pode seguir nas redes sociais no @DiexonFonseca. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o período de férias em decorrência da pandemia e o direito do filho e do pai de conviver um com o outro nesse período de férias. Importante dizer que já tem entendimento do Poder Judiciário de que a justificativa da pandemia para evitar ou proibir a convivência do filho com o pai já não é mais admitida. Por quê? Nós já estamos há 2 anos dentro dessa pandemia e com o avanço da vacinação, até para os grupos também de adolescentes e alguns casos já de crianças também, então não se justifica mais a proibição do direito de convivência entre pai e filho no período de férias. Como que funciona o período de férias? Em regra, as férias escolares são divididas entre os dois pais. Metade fica com a mãe, a outra metade do período escolar fica com o pai e vice-versa. Tá? Acontece que o seguinte, muitas mães e muitos pais que residem com os filhos acabam se utilizando da justificativa da pandemia para cometer alienação parental. A alienação parental, ela tem diversos atos de alienação parental, mas está previsto na Lei de Alienação Parental de 2010. E lá tem a previsão, dentre alguns dos atos de alienação parental, também a dificultar a convivência de pai e filho ou de mãe e filho. Em regra, os casos que acontecem isso são os casos em que o pai ou a mãe residem em estados diferentes ou até em cidades diferentes, que faz necessário que o filho passe um período de férias maior também com um desses pais que mora em uma outra cidade. E hoje em dia muitas mães estão se utilizando equivocadamente e propositalmente da alienação parental sob a justificativa e sob a salvaguarda da pandemia. Então, importante dizer que hoje não existe mais essa admissão da proibição em decorrência da justificativa da pandemia. Inclusive, mãe, pai, se você acaba fazendo isso, essa proibição de convivência do período escolar com o pai, você pode sim cometer um ato de alienação parental, que existem diversas consequências com o seu reconhecimento. Dentre elas, a mais grave, que é também a perda do direito de guarda desse menor. Então é importante ficar atento e a verdade é uma só. Quando você se utiliza do bom senso e pensa no seu filho, pode ter certeza que a medida ou alternativa que você escolher sempre será adequada. Então, sempre que possível, utilize do diálogo para tentar resolver essas questões. E, claro, não sendo possível resolver através do diálogo, busque um profissional, um advogado, especialista em direito de família, para que possa lhe orientar e entrar com a demanda judicial adequada para resolver o seu conflito com o genitor ou com a genitora e também não passar por essa situação. Não perder o seu direito e o direito de seu filho de conviverem no período escolar de forma recíproca. Então, um grande abraço. Podem deixar comentários aqui que, na medida do possível, também vou respondendo a todos. E abre o olho, não cometa atos de alienação parental sob a justificativa da pandemia. Grande abraço, grande beijo, até a próxima.